Olá, pessoal, voltamos para a segunda parte, né? Já fui ali, fiz uma merendinha ali, tá, pessoal? Pra, só para dar aquela força a mais, né? A energia para a gente poder aqui fazer a segunda parte, tá, pessoal? Então, qual o tema que a gente falou na primeira parte, pessoal? Qual foi o tema? O que são os guias de luz? Então, o que são esses guias de luz, pessoal? Né? Esses seres de luz, quem são eles? Tá? Então, vamos ver aqui o que é que ele fala que são esses guias, seres de luz. Ele fala: os guias de luz são seres, entidades espirituais que têm como função orientar, proteger e ajudar os seres humanos em sua jornada espiritual. Então, é isso que é os seres de luz, pessoal. Isso que são os guias de luz e seres de luz. Ele atua como intermediário entre o plano físico e o plano espiritual. Então, ele é um intermediário para se comunicar com a gente, tá, pessoal? Trazer benefício do mundo espiritual elevado. Então, ele faz esse contraponto, fornecendo sabedoria, clareza, apoio em momento de dúvida, desafio e transformação. Então, é isso que são os guias, né? Seres de luz, tá? Eles dizem que são guias de seres elevados com vibração energética muito alta. Então, está, a vibração dele é muito alta, tá? E trabalha de forma silenciosa, porém efetiva, para ajudar as pessoas a se alinhar com o propósito de vida dela e alcançar um estado mais elevado de consciência. Ele diz que esses guias de luz, né, é conhecido de várias formas, tá? E, e é percebido de várias maneiras, dependendo da crença espiritual de cada pessoa. Alguns se identificam como anjo, né? Os anjos, aí, você conhece os anjos, pessoal? Mestre ascensionado, que é os mentores, né? E seres espirituais, então seres espirituais elevados, como, né, arcanjo, né? Por isso que tem aí um que até aí que apareceu, né? Arcanjo Miguel, Arcanjo Gabriel, tá? Então, são esses seres que estão aqui para ajudar a gente a ter a nossa evolução espiritual, tá? Então, isso que são guias de luz, tá? Aí aonde foi que a gente parou, pessoal? A gente parou aqui, né? Que ele fala, ao cultivar essa compreensão, o indivíduo se torna mais compassivo, consciente, capaz de viver de acordo com princípios espirituais mais elevados. Então, quando você está numa frequência boa, os seres vão começar a intuir você para que você comece a se sentir bem, para que você fique nesse caminho mais elevado, tá? Ele vai dar um apoio ali, ele vai, sabe, começar a intuir você. Aí ele fala, a segunda parte, né? Os guias de luz podem assumir várias formas, dependendo da necessidade e do estágio de desenvolvimento espiritual de cada pessoa. Anjo da guarda, mestre, ascensionados, seres alimentares, até mesmo guias ancestrais pode atuar como um guia de luz, oferecendo uma forma única de apoio. Então, é isso, tá? Esses seres, né, que são de luz, eles têm uma frequência elevada, estão nos guiando para essa elevação,
para essa frequência, tá? E agora, esses últimos tempos aí, que tem muitas pessoas despertando espiritualmente, deve ser que esses seres estão trabalhando aí, tá? Tocando no coração, experiências espirituais, o qual está fazendo com que essas pessoas comecem a acordar para essas coisas, tá? Pessoas até que não acreditavam, passa a começar a acreditar por causa da experiência que a consciência dela está experimentando. Tá crescendo, tá? E o pior é que tem pessoas que estão experimentando isso e às vezes não está sabendo o que é que está acontecendo, o que é isso tal, porque não tem a informação, não foi instruída para essa informação. Por isso que esses seres têm muito cuidado em despertar a gente, em como é que se diz, intuir a gente. Por quê? Porque eles sabem que esconderam da humanidade muita informação. Então, talvez você pense até que esses seres sejam inimigos. Em alguns grupos, tá? Principalmente os evangélicos, vão pensar que esses seres são inimigos. Saia, em nome de sai, Satanás, saia. Vai pensar que o ser de luz tá ali tentando intuir ele, ajudar ele. Então, talvez se ele ter uma experiência, ele vai pensar isso, tá? Por causa da que não tem informação, da ignorância, tá? Então, por isso que eu estou aqui instruindo sobre esse vídeo, para que vocês fiquem atentos, tá? Aí ele fala, anjo da guarda, né? São muitas vezes vistos como guia de luz que acompanha a pessoa desde o nascimento e protege durante toda a vida. Ele oferece orientação amorosa, proteção, ajuda a pessoa a navegar por desafio e manter o equilíbrio espiritual. Então, esses anjos da guarda, né? Eu acho que quase a maioria, né? Acredita, porque na Bíblia fala sobre esses anjos da guarda. E esses anjos da guarda acampam ao redor daquele que teme ao Senhor e livra de todo mal. Então é isso que ele está fazendo. É proteger, orientação amorosa, é isso que ele está fazendo desde do nosso nascimento. Então, desde quando a gente nasceu aqui, os anjos estão de plantão, pessoal. Foi por isso que eu vi como é que se diz? Foi aí, passou a notícia, né, que uma criança caiu do andar aí da casa do prédio, né? Parece que foi do prédio ou da casa, eu não sei. Que os anjos apararam, a criança chegaram lá, aconteceu nada com aquela criança. E as pessoas ficaram assim, abismadas, o que é que aconteceu? Vocês podem ter visto nesses momentos, tá, pessoal? Assim, tá? Porque às vezes aquela vida veio aqui com um propósito e esse propósito não pode ser, como é que se diz? Frustrado, né? Frustrado. Não pode ser esse propósito frustrado. Então, desde criança, tá, pessoal? A gente tem um anjo protegendo a gente, nos livrando. Eu já percebi isso algumas vezes quando eu estava na adolescência, tá? Mas eu não entendia isso, tá? Porque eu passei por um momento de perigo, né? Eu estava com a cabeça adolescente aí. No mundo eu passei por um momento de perigo, o qual o anjo, teve anjo que me livrou, tá? O anjo me livrou. E eu senti que era coisas espirituais que estavam me livrando. Porque senão, se ele não me livra ali, eu saio dessa realidade ali, eu não estaria agora aqui falando para vocês. Então, eles sabem, pessoal, lá o futuro, as coisas que vão acontecer na frente. Esses seres sabem. E ele está protegendo com a ordem da espiritualidade, com a ordem de Deus, tá? É isso, né? Aí ele fala, os mestres ascensionados, né?
é outros seres espiritualmente evoluídos. São guias de luz que auxiliam no desenvolvimento espiritual mais avançado. Tá? Eles oferecem sabedoria profunda e ajudam a pessoa a se conectar com seu propósito mais elevado de sua vida. Então, os seres ascensionados, também os mestres, eles também fazem isso, tá? Como os anjos, tá? Porque tem anjo, tá, pessoal, que ele não sabe como é a matéria. Então, esses ascensionados que são mentores, eles já passaram por essa experiência. Então, ele vai saber conduzir o ser humano. Ele vai entender o ser humano como está se comportando, né? Porque ele sentiu a mesma frequência, as coisas, porque ele já teve um corpo aqui. Então, ele entende melhor, tá? Aí ele fala, como é que se diz? Ao nos conectar com esses seres, familiar atua como protetor, orientador. Ele ajuda a trazer cura para questões familiares e fortalecer laço espiritual dentro do grupo familiar. Então, esses seres estão trabalhando, tá? Para estabelecer harmonia familiar, o grupo espiritual, tá? Unir o grupo espiritual de Cristo. Então, eles estão trabalhando para isso, tá? Para que você entre nessa frequência e comece a interagir com pessoas da mesma frequência, tá? Para nos ajudar, tá, pessoal? Nessa caminhada aqui que a gente estamos tendo, tá? É fácil? Não é fácil, tá, pessoal? Mas é o que a gente tem que fazer, tá, pessoal? Entende, pessoal? Então, esses seres, esses guias, tá? São seres bastante elevadíssimos. A maioria conhece como os anjos, anjo da guarda, né? Mas tem os ascensionados, tem os mentores também. Eles são os anjos? São anjos também, mas é aquele anjo que já teve a experiência humana e eles ascensionaram. Por isso que ele diz, são mestres ascensionados, tá? E ele entende mais a gente, eles estão mais próximos da gente, tá? Os anjos que nunca teve uma experiência humana, eles também estão juntos, eles estão de junto da gente, tá? Porque esses anjos também podem se materializar, tá, pessoal? Entende? Por isso que aconteceu os anjos caídos, eles se materializaram e tiveram sexo com as filhas dos homens. Está escrito lá na Bíblia, né? No livro de Enoque também. Está contando tudo isso. Tem até um livro também, um livro de Tobias, né, pessoal? Você já leu o livro de Tobias, que o anjo, né? Parece que foi um anjo, Rafael, ele se manifestou também para Tobias, né? E Tobias achou que era um homem natural que estava conversando com ele. E aí Tobias queria, o pai e Tobias, o pai de Tobias queria abençoar, dar dinheiro ao anjo. Mas o anjo disse, não, eu não recebo nada não, eu sou o anjo Rafael, eu sou um anjo. Eu fiz isso enviado pelo Senhor, né? Então ele se rebelou. Então o que é que aconteceu? Tobias e o pai de Tobias começaram a prostrar para adorar. O anjo, não, calma, não. Ele andou com o anjo o tempo todo e o anjo não se revelou para ele que ele era o anjo. Ele não estava se comportando desse jeito. Mas quando o anjo revelou e aí começou o brilho do anjo a aparecer, eles começaram a querer prostrar. É isso que acontece, tá, pessoal? Por isso que esses mentores, esses anjos não aparecem para a pessoa por causa disso, porque o ser humano ele tem isso, tá? Coisas que ele nunca viu aqui, tá? A gente tá acostumado a ver ser humano aqui, igual a gente, tá? Por isso que também, né, a espiritualidade, Deus
não permitiu que o evangelho fosse trazido pelos anjos. Os anjos queriam isso, sabia disso? Os anjos queriam vir falar do evangelho. Mas Deus não permitiu. Então, Deus quer usar o ser humano, tá? Para falar com outro ser humano. Então, às vezes ele precisa da gente, para a gente ser um canal da espiritualidade. E o trabalho desse mentor é só intuir a gente, ajudar a gente a entrar na frequência boa. Tá certo, pessoal? Então, agora a pergunta é, pessoal, né? A gente já respondeu, né? E por que precisamos da presença desses seres? Porque esses seres nos ajudam na nossa caminhada espiritual, né, pessoal? Eles estão nos ajudando. Aí a pergunta é, será que a Bíblia fala sobre esses guias de luz, né, que é conhecido como anjos, mentores ascensionados? Será que a Bíblia fala? Vamos ler aqui a Bíblia, porque ela vai trazer, elucidar sobre essa questão desses mentores, desses anjos, tá, pessoal? Então, ele fala, os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aquele que há de herdar a salvação. Então, ele diz que os anjos, né, os mentores, eles são espíritos ministradores. Enviado por quem? Por Deus, né? Por Cristo. Para aqueles que hão de herdar a salvação. Então, esses anjos são enviados para nos ajudar, para a gente herdar essa salvação. Tá? Hebreus 1,14, tá, pessoal? É claro, a Bíblia é maravilhosa, porque a Bíblia respalda tudo que é da espiritualidade aqui, tá, pessoal? O que mais, pessoal? Hebreus 1, verso 7. Quanto aos anjos, ele disse, ele faz dos seus anjos vento e do seu servo clarão reluzente. Então, labareda de fogo, né? Clarão, então vai fazer também. Então, os anjos, ele é feito como vento, né? Espírito. E do seu servo, né? Aqui na terra, como clarão reluzente. Então, os anjos estão ajudando a gente a tornar essa luz, esse clarão reluzente, labareda de fogo. Então, a gente brilhar como a luz da aurora. Os anjos estão nos ajudando nisso. Por isso que esses seres, esses guias de luz, que são os anjos, eles estão aqui para nos ajudar. É por isso que a gente precisamos da presença desses seres de luz. É a minha pergunta. Tá? O que mais, pessoal? Salmo 103, versículo 20. Bendiga ao Senhor, vocês, seus anjos poderosos, que obedecem a sua palavra. Então, os anjos, pessoal, tá? Ele obedece a palavra de Cristo. Eles são servos da gente. Eles estão, se a gente é um servo de Cristo, como falou para João, né? Não faça isso, eu sou um servo teu e do teu irmão, daquele que tem um testemunho de Jesus e que tem o livro, né? Esse livro como testemunha. O livro, a palavra de Deus. Então, os anjos, são anjos poderosos, mas que ele obedece a palavra do Senhor. Então, ele está aqui como servo da gente. Você viu que os anjos que não quis ficar nessa posição, saíram da posição, foram os anjos malignos com Satanás, e eles estão agora, vai pagar o preço dele, de ele não ficar na posição dele. Por isso que a gente não tem que sair da nossa posição também. Os anjos têm a posição dele. Ele é poderoso? Ele é. Tá? Esses anjos aí que estão nos servindo, os mentores têm poder? Tem. Ele pode se manifestar na matéria? Isso aí pode. É um poder que a gente não tem.
tá? Mas eles estão como servo. Por quê, pessoal? Porque é assim que funciona. O maior no reino do céu, tá? No mundo espiritual, ele tem que ser como servo, ele tem que ser como menor, servir ao menor. Então, a gente é menor do que os anjos, tá? Não temos o poder dele, tá? Vamos chegar nessa condição, mas a gente é menor e ele está nos servindo. Não foi eu que inventei isso, é a espiritualidade como trabalha. E é o que Cristo trouxe, tá? Por isso que Cristo falou, o maior seja como o menor, tá? Serve o menor. No reino de Deus, no reino aqui do mundo da injustiça, não é assim. É o menor tá servindo ao maior aqui. Eu sinto muito, tá, pessoal? Aí o que mais? Mateus 18, versículo 10. Cuidai não despreze um só deste pequenino, pois eu digo que os anjos no céu está sempre à face de meu Pai Celeste. Então, não despreze um desses pequeninos. Então, um desses que não tem conhecimento, é pequeno, mas os anjos estão diante dele, que sempre vê a face do meu Pai Celeste. Esses anjos estão ao lado desses pequeninos. É assim, pessoal, que funciona o reino de Deus. Entende? Então, por isso que Jesus disse, não despreze. Porque se você desprezar um pequenino desse, um pequenino do reino de Deus, você está fazendo coisas absurdas, que nem os anjos fazem isso. Tá? O que mais? Hebreus 5, ou Hebreus 1, versículo 5 até o 6. Vamos ler aqui, pessoal. Pois, e qual dos anjos Deus alguma vez disse, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu serei seu pai, e eles serão meus filhos. Ainda quando Deus introduziu o primogênito no mundo, diz, todos os anjos de Deus os adorem. Então, quando o Cristo foi introduzido no mundo, né? Qual foi a ordem de Deus? Né? Todos os anjos de Deus o adorem. Então, por isso que Cristo é adorado pelos anjos. Então, se Cristo é adorado pelos anjos que estão no céu, né? Por isso que tem lá, Cristo ele é adorado no céu, na terra e debaixo da terra. Todos os joelhos vão se dobrar, porque Cristo é maior do que todos esses anjos, mentores, todos eles. Porque o Pai, né, que introduziu no mundo o primogênito, que é Cristo, o Filho primogênito, disse, todos os anjos de Deus os adorem. Isso aconteceu, tá, pessoal? Daqui a pouco você vai ver. Aí ele fala, Marcos 1, versículo 11 até o 13. Vamos ler aqui, tá, pessoal? Então veio do céu uma voz, tu és meu filho amado. De ti me agrado. Logo após o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias, né? Cristo, né? Sendo tentado por Satanás. Nossa. Estava com animais selvagens e os anjos os servia. Então, os anjos estavam ali com Cristo, mesmo ele ali, na situação não muito boa, tá? Mas os anjos estavam. E aqueles anjos estavam adorando a Cristo, tá? Estava protegendo, adorando, tá? Nada de mal ia acontecer com Cristo. Aí o que mais, pessoal? Foi Mateus 16, versículo 27. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos e então recompensará cada um de acordo com o que tenha feito. Então, vai acontecer isso, né? Porque
até o próprio anjo, quando Cristo estava subindo, os dois anjos aparecendo. Por que vocês estão olhando, varões israelitas? Esse mesmo Jesus que subiu ao céu, ele vai vindo da mesma forma. Então, palavra de anjo, né, pessoal? Não é palavra de homem. Tá? Então, ele vai vir na glória com os seus anjos. Então, vai vir com o anjo. Foi o que o anjo falou lá para os discípulos, quando os discípulos viram que Jesus estava ascendendo ao céu. Tá? O que mais, pessoal? Judas 1, verso 6. E quanto aos anjos que não conservaram a sua posição de autoridade, mas abandonaram a sua morada, ele tem guardado em treva, preso, concorrente eterna, para o juízo do grande dia. Então, esses anjos que se rebelaram não ficaram na posição dele, então ele saiu da posição de autoridade dele e eles se materializaram. O que é que aconteceu? Eles tiveram relações com as filhas dos homens. E o que é que aconteceu com isso? Nasceu os Nefelim, né? Os anjos, os gigantes, né, pessoal? A relação de anjo com o ser humano, nasceu o gigante, o qual foi uma abominação para o Senhor. O que é que o Senhor fez? A maioria destruíram, tá? E a maioria de alguns foram para o outro lado da borda da terra. Foram para outras terras bem longe da gente aqui, tá? Porque não pode viver aqui. Então, o que é que aconteceu? E o que é que aconteceu com esses anjos? Foram presos. E o que é que aconteceu com as mulheres que tiveram relações? Elas se transformaram em sereia. É por isso que existe sereia aí. E tem gente até que adora essas sereias. Tá? Principalmente aqui em Salvador, tá? Vocês sabem aqui que tem um culto para sereia. Tá fora da espiritualidade. Que não conhece, tá? Não conhece a história. Tá escrita aí nos livros aí. Tanto de Enoque como na Bíblia está escrito, tá, pessoal? Aí o que mais, pessoal? Tá? Aqui você vai... Aqui eu vou rasgar o véu, tá, pessoal? Aí Apocalipse 12, versículo 7 até o 9. Houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficiente forte. Assim perderam o seu lugar no céu, né? É a morada, o lugar celestial. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo, ou Satanás, que enganou o mundo todo. Eles e seus anjos foram lançados na terra. Então, por isso que tem aí uns espíritos aí, uns anjos malignos, e outros estão presos, tá, pessoal? E esses anjos aí são uma malignidade muito grande, então estão presos para que não destrua a raça humana. Eles queriam destruir, tá, pessoal? Então foi preso, tá? O que mais, pessoal? Apocalipse 5, versículo 11 e 12. Vamos ler aqui. Então olhei e vi a voz de muitos anjos, milhares e milhares e milhões de milhões. Ele rodeava o trono, bem como os seres viventes, e os anciãos cantavam em alta voz. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então, o que é que João viu ali? Ele viu milhares de anjos, né? Seres viventes também, e os anciãos cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro
É o único, tem até a música, né? Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Então, tiraram dessa texto aqui, esse música, né? A música que os evangélicos falam, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor, né? E aí vai, tá, pessoal? Então, é isso, o digno, então, é o Cordeiro. Quem é o Cordeiro, pessoal? Quem é o Cordeiro que se sacrificou pela humanidade? Que foi morto, né? E que hoje está vivo, ressuscitou. Quem é esse Cordeiro? É Cristo, não é? Cristo Jesus, é isso que ele está falando. Então, todos os milhares de anjos estão adorando a Cristo, porque ele é o maior, pessoal. Ele, todos esses anjos, mentores, todos eles estão debaixo da autoridade de Cristo. Por que estão? Porque Cristo é o nosso Deus e Deus deu autoridade, o Pai deu autoridade de que todos os anjos os adorassem, tá? Então isso aconteceu, tá, pessoal? Aí o que mais? 2 Coríntios 11, versículo 14. Isso não é de admirar que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Então, tá? Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado, tá, pessoal? Principalmente no mundo espiritual. A gente já tem que tomar cuidado aqui, porque tem os falsos profetas dele aí, estão sendo guiados por esse Satanás, tá? A gente tem que tomar cuidado nessa realidade e na realidade espiritual. Porque quando você aparece lá também, tem seres lá, tá, pessoal? Que é Satanás, tá? Ele se disfarça de anjo de luz. Ah, eu sou bonzinho, ah, não sei o que, aí começa a dar recado. Você começa a adorar aquele, começa a entrar naquela, você está adorando o diabo e não sabe. Por isso que muito calma nessa hora, tá? Porque Satanás se disfarça de anjo de luz. Aí o que mais, pessoal, que a Bíblia fala? Gálatas 1, verso 8. Mas ainda que nós, ou anjo do céu, pregue o evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Então, o anjo do céu, pessoal, não pode pregar um evangelho diferente do que já foi pregado pelos apóstolos. Então, vai ser amaldiçoado o anjo e quem estiver pregando. A pessoa, por isso que tem seres aí, tá? Tem pessoas que dizem, ah, eu vi o ser, ele me falou isso, tal. Então, eu fico analisando o que é que ele está trazendo que o ser disse a ele. Se está de acordo com o evangelho, tá? Que os apóstolos e Cristo pregaram. Se eles não estão alinhados a isso, esse daí não é o anjo de Deus, tá? Esse anjo está desviado, são os anjos caídos, tá? E você precisa se afastar disso para você não ser amaldiçoado junto com ele, tá, pessoal? Então, um anjo não pode trazer outro evangelho, tá? Ele tem que trazer as coisas que estão alinhado com o evangelho de Cristo e que os apóstolos trouxeram. Se eles não trouxerem isso, eles são anjo caído, anjo amaldiçoado, e vocês estão seguindo os anjos amaldiçoados. É por isso que eu fico reparando, né? Todo aí diz que eu encontrei com seres, eu encontrei com o anjo, eu encontrei com o ET, eu encontrei. Tá tudo bem, tá tudo certo, é sua experiência.
Mas o que é que ele trouxe de que você tem que fazer? Está de acordo com o evangelho de Cristo que os apóstolos trouxeram? Está de acordo? Então, vamos analisar. O que foi que ele falou? Então, eu vou analisar, pessoal. Eu fico escutando essas pessoas. A maioria do que eles estão trazendo, tá? Tem muita coisa fora do evangelho que Cristo e os apóstolos trouxeram. Então, são anjos caídos, tá? São Satanás se disfarçou de anjo de luz e vocês estão caindo aí. Tem muitos aqui no meio espiritualista, tá, pessoal? Tem caído nessa malha fina aí, tá? Dos espíritos enganadores. Eu sinto muito, tá? Mas é isso, é a dualidade aqui, faz parte, tá? Aí o que mais, pessoal? Eu tenho que falar isso, pessoal, tá? Aqui, por isso que no começo do vídeo eu falei que eu não tenho nenhum rabo preso, tá? Não estou filiado a nenhum grupo por causa disso. Porque eu tenho que passar essas coisas para você. Aí o que? 1 Coríntios 6, versículo 3. Vocês não sabem que a vez de julgar os anjos, quanto mais as coisas dessa vida, então, até a gente vai julgar o anjo, né? Os anjos que saíram da posição dele, tá? Eles saíram, fizeram coisas erradas, então a gente vai ter autoridade dada por Deus, por Cristo, para julgar esses anjos, tá, pessoal? Porque eles cometeram coisas que não deveria cometer. Ele tinha conhecimento maior do que a gente e eles cometeram coisas piores do que a gente, tá? Aí o que mais, pessoal? Marcos 12, 25. Quanto aos mortos ressuscitam, não se casam, não são dados em casamento, mas são como os anjos no céu. Então, a gente, quando ressuscitar dentre os mortos, a gente vai ter um corpo glorificado, um corpo igual de Cristo, né? Então, não vai se casar nem se dar em casamento. Vai ser como um anjo no céu, tá? É isso que ele tá falando aqui. Então, a gente vai se tornar um anjo desse, um mentores desse, para ajudar outros seres humanos, tá? Aí ele fala, não se esqueça da hospitalidade. Hebreus 13, versículo 2. Não se esqueça da hospitalidade, né? Receber bem, né? Foi praticando que sem saber, alguns acolheram o anjo. Então, alguns irmãos praticando essa hospitalidade, né? O anjo apareceu, se materializou. Ele pensou que era um ser humano qualquer, né? O mentor dele se materializou. E ele hospedou o anjo na casa dele. Tá? Isso aconteceu lá com Ló, não foi? Ló, Abraão, né? Então, que esses anjos se materializaram. Mas teve irmãos naquele século que os anjos apareceram lá. Tá? Para trazer um recado. E aí eles pensaram que era um homem normal, porque eles se materializaram, tá? Aí o que mais, pessoal? Lucas 2, versículo 8 até o 15. Vamos ler aqui, pessoal, para a gente entender o que é que aconteceu, né? É uma história, né, que aconteceu e a gente precisa estar atento a essas coisas. Havia pastores que estavam no campo próximo durante a noite, tomava conta do seu rebanho. E aconteceu que o anjo do Senhor apareceu e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Então, na hora que esses anjos se manifestam, pessoal, tá? Por isso que às vezes não é permitido, mas ali foi uma ocasião, né, especial. Mas o anjo disse, não tenha medo.
estou trazendo boas novas, né? O Evangelho, de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Então, para todo o povo lá, né, de Israel. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão um bebê envolto em um pano deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, ao qual ele concedeu o seu favor. Quando o anjo os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram um ao outro: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e o que o Senhor nos deu a conhecer. Então, aqueles pastores, eles foram ver e viram lá Cristo lá envolto numa manjedoura como o anjo tinha falado. Entende? Então, os anjos se manifestaram na matéria para trazer o recado que Cristo tinha nascido. Tá? Então, é um momento especial. Então, e todos os pastores viram aqueles anjos, milhares de anjos, louvando a Deus pelo o nascimento de Cristo. Tá? Eles estavam louvando, tá, pessoal? Os anjos sabem a quem adorar, a quem louvar, tá, pessoal? Os seres humanos ainda precisam aprender, tá? Aí ele fala, Lucas 1, verso 19. Um anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a vocês esta boa nova. Então, a Maria, né, que ela ia ter o Cristo, Filho de Deus. Ele veio trazer essa mensagem, né, pessoal? Ao que mais? Lucas 15, verso 10. Eu digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, quando uma pessoa se arrepende, entra na frequência, desperta a consciência, ela entra na frequência espiritual, os anjos, né, se alegram, pessoal. A festa, lá onde, na dimensão que os anjos estão, eles se alegram, ele comemora, porque é uma pessoa que passou para o lado do bem, tá? O que mais? Colossenses 2, versículo 18. Não permita que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjo impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões em sua mente carnal e torna-se orgulhoso. Então, é isso que está acontecendo agora, tá, pessoal? Você vê que até no tempo dos apóstolos isso acontecia. Então, pessoas que estão com a falsa humildade e estão começando a adorar anjo. E pior que são anjos caídos, tá? São aí os arcontes, os anjos caídos. Tal pessoa conta detalhadas suas visões em sua mente carnal e torna-se orgulhosa. Então, frequências que não é frequências elevadas. Então, vai impedir, se vocês acreditam nessas pessoas, tá? Não permita, então. Não permita que ninguém faça isso. Acredite, então, impeça de você alcançar o prêmio, a eternidade. Porque esses anjos, que essas pessoas que estão adorando os anjos caídos, não vai fazer com que você cresça e receba seu prêmio, que é a vida eterna. Tá? E existe isso aí, tá, pessoal? Até agora, na nossa realidade, muita gente está adorando anjo, adorando entidades aí caídas, tá? Estão aí. E pior que estão fazendo outras pessoas acreditar também
para que ele comece a adorar. Então, vai pedir que você alcance o prêmio da salvação, né? A vida eterna. Vai impedir você. Tome cuidado, tá? O que mais, pessoal? Porque a gente só tem que adorar a Deus, né, pessoal? Apocalipse 22, versículo 8 e 9. Vamos ler aqui. Eu, João, sou aquele que ouvi e vi essas coisas. Então, João, que estava lá na ilha de Patmos, né? Tendo ouvido e visto, caí ao pé do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso. Então, um anjo fiel a Deus, tá? Ele vai impedir que o ser humano comece a prostrar diante dele e adore ele. Ele vai impedir. Não é certo. Você tem que adorar a Deus. Eu estou adorando a Deus, você tem que adorar a Deus. E o que é que ele falou mais? Não faça isso. Sou servo como os seus irmãos, os profetas, e com os que guardam a palavra desse livro. Adore a Deus. Então, o que é que o anjo falou para João? Adore a Deus. Como? Em espírito e em verdade. Tá? É isso que a gente tem que fazer, pessoal. O que mais? Mateus 28, versículos 5 e 6. Mas o anjo respondeu, disse às mulheres, não tenha medo, pois eu sei que buscais Jesus Cristo. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver de um lugar onde o Senhor jazia. Então, você vê que não é palavra de homem. Então, Cristo ressuscitou? Ressuscitou, porque até o anjo está confirmando isso, pessoal. Aqui não é palavra de homem, é palavra de anjo, tá? Entende? Então ele mandou a mulher ver, vá lá, não tem nada lá, tá? Já ressuscitou, tá? Aí o que mais, pessoal? Apocalipse 3, versículo 5. Ao que vencer será vestido de veste branca, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Então, aquele que vencer essa situação vai ser vestido de veste branca. Então, vai ser vitorioso e não vai ser riscado o nome do livro da vida. E Cristo vai confessar diante do Pai e diante dos anjos que você também é um filho dele, é o irmão dele. Tá? Que honra, hein, pessoal? É uma honra muito grande, né? Diante de Deus e diante dos anjos, pessoal. Nossa, é muito forte, tá? Então, a gente sendo menor vai se tornar até maior do que os anjos. Tá, pessoal? Aí ele fala, Atos 1, 10 e 11. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco. Então, os anjos, né? Os quais disseram, varões galileus, por que está olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste. Então, olha, pessoal, temos 2 testemunhos de anjo, tá? Que falou que Cristo há de vir. Agora, vocês vão acreditar em quem? É sua decisão, pessoal, tá? Porque tem muito falando que não vai vir. Cristo não vai vir do mesmo modo que ele foi para o céu, tá? Aí ele fala, Mateus 1, verso 20. E projetando ele nisso, eis que em sonho apareceu um anjo, disse a José, filho de Davi, não tema, receba Maria como a tua mulher, porque o que nela está gerado
é do Espírito Santo. Então, o anjo apareceu no sonho para José, filho de Davi, tá? E falou para ele receber a mulher Maria, porque ele ia, né? Porque ela apareceu grávida e ele não tinha feito nenhum ato sexual com ela. Aí, não, nossa, o que é que aconteceu? Mas o anjo apareceu, não, não tem nada errado, ela é uma pessoa correta, ela não fez nada, receba ela, tá? Nossa, pessoal, tá? Não é fácil, né? O anjo aparecer assim na nossa frente. Então, o que mais? Hebreus 1, verso 7. E quanto aos anjos, que diz aos seus anjos, faz vento, e de seus ministros labareda de fogo. Então, os anjos fazem o vento para que seu ministro se torne labareda, então, se torne uma luz, tá? Ele está trabalhando junto com a gente. Melhorando a gente, ele melhora a situação aqui nessa realidade, né? E a gente vai transcender como alguns dos ascensionados transcenderam. Tá, pessoal? Ah, o que mais? 2 Pedro 2, versículo 11. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronuncia contra eles juízo, blasfema, diante do Senhor. Então, os anjos não pronunciam diante, contra ele em juízo, tá, pessoal? Blasfemar diante do Senhor. Os anjos não fazem, mas ele tem poder, tá? Mas ele está debaixo da autoridade de Cristo e de Deus, tá, pessoal? Todos esses anjos, tá? O que mais? 1 Pedro 1, 12. Aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós. Ele ministrava estas coisas que agora vos anuncia. Porque aquele que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregar o evangelho, para os quais coisas os anjos desejavam bem atentar. Então, o anjo deseja bem atentar, falar do evangelho. Mas o que? O Filho de Deus veio, ensinou a gente e foi usado os apóstolos para pregar o evangelho. E agora a gente está se tornando o canal dessa espiritualidade para trazer esse evangelho, essa nova mensagem, essa nova espiritualidade, tá? Não foi dada a ordem aos anjos. Os anjos, ele tá só para proteger, orientar, ajudar a gente entrar na frequência, porque a gente é que vai ser usado pelo Espírito de Deus para falar do evangelho. Eles querem, mas como assim, essa honra foi dada a gente mortais. Vê como é que Deus faz, pessoal. Deus é assim, tá? Ele trabalha assim, tá, pessoal? Ele dá o menor a maior honra, tá? Aí o que mais, pessoal? Hebreus 2, versículo 9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele que Jesus que foi feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Então, Cristo foi coroado porque ele se fez pouco menor do que os anjos. Ele estava aqui menor do que os anjos. Estava como ser humano. Mas por causa da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte para todos, para que ele salvasse a todos. Por isso que Deus colocou ele como maior e todos os anjos adorem o Filho de Deus. Tá? Por isso. O que mais? Salmo 91, 11. Porque os anjos dará ordem ao teu respeito para que te guarde em todo o teu caminho. Então, os anjos recebem as ordens para nos guardar de todo o nosso caminho, pessoal.
Estão debaixo da ordem de Deus, tá, pessoal? O que mais? Gênesis 19:1. E vieram 2 anjos a Sodoma e à tarde, e estava Ló sentado à porta. Sodoma, e vendo Ló, levantou-se a seu encontro e inclinou-se com o rosto em terra. Então, pessoal, é isso que acontece com tudo, tá? Se aparecer um anjo desse, o mentor se materializar aqui de luz, tá? É isso que vai acontecer. Olha o que Ló fez. Começou a prostrar o rosto em terra. Então os anjos dizem, não, 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 não faça isso. Então, entraram na casa, mas só que os homens, tá? Viram lá porque esses anjos estavam materializados, tá? E queria ter sexo com ele, aqueles homens lá de Sodoma e Gomorra. E foi o que aconteceu, que por isso que a cidade não tinha mais jeito, tinha que ser destruída, tá? O que mais? Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa ao redor do que o teme e o livra. Então, por isso que o anjo foi salvar lá a família de Ló, tá? Porque ele temia lá a Deus, tá? E Abraão, né, falou que se tiver um justo lá, que e Deus aí ia tirar de lá esse justo de lá, não ia perecer. Então, foi o que foi feito, tá? Mas só que a mulher de Ló, tá? Vocês conhecem aí, a que virou a pedra de sal, tá lá, a estalta lá de sal dela lá, né? E ela olhou para trás. O anjo disse, olha, vá pelo aquele caminho daquela colina onde tem aquelas árvores, siga e não olhe para trás. Então, o que é que aconteceu? Siga em frente e não olhe para trás. Ela chegou, olhou. Então, o que é que aconteceu? Se transformou em sal, tá? Não podemos olhar para trás, agora é para frente, tá? Principalmente a gente que está sendo guiado pelos guias de luz, os anjos, os mentores, tá? Agora a nossa caminhada é para frente. Tá certo, pessoal? Agradecer a vocês, obrigado, tá? Pela visualização do vídeo aí passado. Obrigado vocês. Agradecer a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!